Desde o ataque dos Estados Unidos contra a Venezuela, a América Latina vive momentos de apreensão. A ação, que resultou no sequestro do presidente Nicolás Maduro e da primeira-dama Cília Flores e deixou 111 mortos, segundo o governo venezuelano, abriu um novo capítulo na história de intervenções dos Estados Unidos na região. Por outro lado, reanimou o sentimento anti-imperialista e as discussões sobre soberania. O presidente colombiano, Gustavo Petro, voltou a propor a união de vários países latino-americanos para a formação da Gran Colômbia, revivendo uma ideia de Simão Bolívar. Nas redes sociais, ele escreveu: "Proponho por voto constituinte da população a construção de uma confederação de nações autônomas." Petro também é signatário de uma carta que denuncia o ataque dos Estados Unidos e afirma que a soberania não é prêmio moral outorgado de fora. O BDF Entrevista de hoje aborda a importância de fortalecer a integração latino-americana no momento atual e se o isolamento da Venezuela na região contribuiu ou facilitou de algum modo o ataque dos Estados Unidos. Olá, eu sou o Lucas Stanislau e esse é o BDF Entrevista. Hoje a gente recebe aqui o pesquisador Pedro Silva Barros. Pedro, que é pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Brasil e um dos maiores, falo isso sem medo de errar, um dos maiores especialistas em integração latino-americana da atualidade. Pedro, obrigado pela sua participação aqui, seja bem-vindo mais uma vez ao BDF Entrevista. Obrigado, Lucas, pelo convite e pela oportunidade de conversar com todos que nos acompanham sobre integração regional, a Venezuela e os ataques recentes dos Estados Unidos. Pois é, Pedro, a gente tem muito assunto hoje para tratar, muito assunto econômico, político, diplomático, a pauta da integração, mas eu queria, se você me permite, começar com uma pergunta num tom um pouco mais pessoal. Você dirigiu a missão do IPEA em Caracas durante 4 anos, entre 2010 e 2014. Você que conhece Caracas profundamente, viveu lá, conhece a Venezuela. Como é que você assistiu aos ataques dos Estados Unidos no último dia 3 de janeiro? Não, primeiro um susto, talvez até um pouco perplexo, né, com a forma do ataque inusual. E eu senti como um ataque à América do Sul, né? Um ataque à América do Sul que, claro, tem muitos fatores, né? Tem fatores internos dos Estados Unidos, tem uma tensão geopolítica muito maior e uma disputa por áreas de influência. Tem também a situação já profunda, né, de debilitamento da economia venezuelana, que é uma crise ampla, né, econômica, social, política e também migratória, mas uma inação, né, isso entristece também, que a resposta regional ela foi muito fragmentada, né? Isso expressa também muito do diagnóstico que a gente tem sobre a América do Sul e a América Latina e Caribe, que a região vive um momento de desintegração econômico-comercial concomitante à fragmentação política. Então, isso faz com que a região seja muito mais vulnerável às ações das grandes potências, né? Que foi o que a gente viu no sequestro de 3 de janeiro, um sequestro programado, espetacular, que ataca a soberania da Venezuela e ameaça a América do Sul como zona de paz, né, que é um dos nossos objetivos como Brasil, manter o nosso entorno estratégico como uma zona de paz. E ele é um capítulo mais, né, de um mundo instável, né, de uma potência que tentando reviver uma ordem internacional que já não existe mais, né, dos Estados Unidos como grande hegemônico, um mundo unipolar. Ela tem uma posição muito introspectiva, mas que para a região ela se reflete
em ataques e ingerências. Isso nos preocupa muito, mas a gente tem que ter paciência, analisar esse fenômeno com calma, encontrar as razões, né, tanto estruturais como conjunturais, para enfrentar esse grande desafio para a integração regional, para manutenção da paz na América Latina, que se coloca nesse início de 2026. Agora, Pedro, diante da ameaça e do precedente gravíssimo, né, que foi aberto com esse ataque e com o sequestro de um presidente e da primeira-dama, parece que cada presidente, cada país latino-americano está correndo para o seu lado para proteger seu próprio umbigo, né? Mesmo quem está condenando os ataques, a gente vê poucas tentativas de uma posição conjunta, de uma ação conjunta. Aí eu faço uma provocação: de que maneira a integração conseguiria proteger as nações, os países, os presidentes e, enfim, os povos de ataques como esse e desse precedente agora que se abre com o ataque dos Estados Unidos contra a Venezuela? Uma proteção militar estrito sensu é muito difícil, né? Porque a assimetria, a diferença né, de poder militar é imensa entre os Estados Unidos e os países da região, isolados, imensa, e mesmo se unidos, a assimetria também é muito significativa. Então não há condições de um enfrentamento militar direto, e nem seria o caso, né? Se houvesse condições, também não seria o caso, certamente nesse momento, de um enfrentamento militar direto. Mas existem formas, né, de dissuasão, de desestimular, né? E nesse momento é muito importante a gente procurar entender as razões que levaram a esse tipo de ataque, né? Eu considero que tem muito a ver com os Estados Unidos, né? E a própria dinâmica da política interna. A forma como foi, o momento como foi um ataque específico ao casal presidencial. Então não foi uma operação de ocupação territorial ou de conflito terrestre aberto. Foi uma ação espetacular que mostrou um grande poder mesmo para essas operações especiais, né, por parte dos Estados Unidos. Foi uma ação exitosa desse ponto de vista, o que ela se pretendia, o que é bastante grave, mas ela deve ser entendida num quadro que os Estados Unidos, né, e o presidente Donald Trump, em particular, né, que termina agora o seu primeiro ano de mandato, ele chegou ao poder com uma série com uma agenda ampla, né, de mudanças no país, mudança na posição dos Estados Unidos frente ao mundo, e também promessas, né? A principal delas, para a área da política internacional, foi acabar com o conflito na Ucrânia, que ele dizia na campanha que acabaria em 24 horas, conversando diretamente com o presidente Putin. Isso não ocorreu. Depois, uma contenção da China, era a segunda agenda dele, né? Por meio do tarifaço. Esse estardalhaço todo, né, mudou toda a agenda global, as atenções durante todo o ano de 2000 e principalmente ali na parte central do ano de 2025 ficou concentrada no tarifaço do Trump, né, que é foi uma agressão ao Brasil e a vários outros países do mundo, a boa parte do mundo, e ela não trouxe os resultados que se esperava para as famílias dos Estados Unidos, né, para o eleitorado norte-americano. Então, nem de mais geração de emprego, nem de redução da inflação. Pelo contrário, vários produtos como suco de laranja, carne, enfim, o café aumentaram de preço bastante acima da inflação. E faltava, né, na forma como ele governa, né, com essa expressão midiática tão forte, faltava uma vitória midiática, né? E ele provavelmente viu na Venezuela, que tem um governo que é contestado por muitos países, né, um processo eleitoral que não foi reconhecido por boa parte dos países, inclusive dos vizinhos e do Brasil,
então viu a figura do presidente bastante debilitada, mas ao mesmo tempo, né, uma especificidade do processo político venezuelano, né, de mobilização e de coesão, inclusive dentro, e especialmente dentro das Forças Armadas, que impediam, provavelmente, ou limitavam uma ação tanto militar terrestre, como que tivesse o objetivo imediato de mudança de regime, né? Que era uma pauta ali de parte dos grupos que apoiam o Trump nos Estados Unidos, né? Então, a gente chegou a esse ponto bastante crítico, né? Mas que respondia no curto prazo a essa necessidade do presidente dos Estados Unidos de ter alguma entrega política e, ao mesmo tempo, não rompia ou não iniciava um conflito aberto, né? E eu acho que agora a gente tem, depois de 10 dias, né, a gente já pode analisar com mais calma o processo e ver que ainda há muitas questões em aberto, né? Como os Estados Unidos vão atuar? Ao mesmo tempo, ele inicia outros... tem essa necessidade de sempre ter uma agenda quente, que ele é o ator principal, né? Se coloca a questão do Irã já nos últimos dias, talvez com mais peso até que a Venezuela, mas a Venezuela não teve algo que muita gente, num instante, né, imaginava, né? Por exemplo, que a população fosse para as ruas para derrubar o governo, ou que a oposição apresentasse claramente que ela tem o apoio da maioria e teria condições de governar. Não é isso que está colocado aparentemente, né? Mas é um jogo em aberto. E, ao mesmo tempo, mostra essa dificuldade da América Latina, o que é muito preocupante, né? Como você bem colocou, Lucas, essas posições que parece que cada um joga por si. Poderíamos ter, em tese, né, como algo hipotético, lógico, que um ataque à América do Sul e declarações sistemáticas, né, ofensivas da América do Sul ao México, ao Panamá, ao próprio Brasil, no caso das tarifas, e também ataques ao judiciário do Brasil em meados do ano passado, isso pudesse levar a uma resposta unificada da região. Isso não aconteceu e não há perspectiva que aconteça no curto prazo. Sim. E eu entendo que as causas disso são mais profundas e é esse processo de desintegração econômica e fragmentação política concomitante, né? Por outro lado, tem um outro fator, né, que não dá para deixar de considerar, que é uma rivalidade crescente entre Estados Unidos e China, também entre Rússia e OTAN, entre Ocidente e Oriente, e que a China tem um peso na Venezuela e ganhou nos últimos anos mais peso na Venezuela, justamente quando os Estados Unidos tentavam asfixiar o próprio regime político venezuelano. E a Rússia também, né? Ela tem uma relação que é diferente da China. A China busca mais reconhecimento político. Por outro lado, a Rússia busca ter relações mais profundas com alguns poucos países, né? Alguns enclaves. A Venezuela é um desses, como Cuba e Nicarágua, por causa da Rússia. Mas a ação e a forma como foi a entrevista do presidente Trump, ela indicou também um recado à China, né? Dizendo só nós, os Estados Unidos, podemos fazer uma ação desse tipo, só nós temos esse poder, enfim. Que certamente foi uma demonstração de poder e Sim. um discurso muito forte para a política interna, né? Quando ele vai lá, ele diz que fala sobre a violência em Chicago, em Los Angeles, enfim, na entrevista que era sobre a Venezuela, mas a preparação, né, dessa ação, que levou meses, ela veio acompanhada, e a gente pode lembrar muito facilmente disso, de associação do regime com o narcotráfico, né, com aquele o cartel dos sóis, né, de los soles, Isso. que provavelmente não existe, mas é uma figura ali, uma imagem que ele tentou criar, uma narrativa para que aquela ação
pudesse ser entendida como uma ação policial, né? E é de alguém que responde a um processo nos Estados Unidos, enfim, e deveria ser capturado na leitura dos Estados Unidos. Mas isso esconde, né? É uma cortina de fumaça o discurso sobre narcotráfico e também sobre migração para ingerências na região, que também buscam, ainda que não seja um resultado concreto, imediato, tal, ingerência sobre os recursos naturais da região. Isso não é só na Venezuela, não é só nesse momento, isso é uma doutrina já antiga. Claro. E a região tem dificuldade em responder porque não tem uma doutrina própria de defesa, infelizmente. Claro, até porque, Pedro, segundo a legislação estadunidense, quando o assunto é tratado como narcoterrorismo, né, que é o termo que eles utilizam, você pode até prescindir do Congresso para uma operação militar, como foi o ataque contra a Venezuela, né? Agora, é muito boa a análise que você faz sobre o discurso interno do Trump, porque lembrando que os Estados Unidos vão ter eleições esse ano, né, em 2026, as chamadas eleições de meio mandato, e o Trump a maioria republicana pode estar ameaçada nessas eleições, né? Então é muito importante ele tentar jogar para a torcida e tentar cativar as bases, né? Inflamar as bases nesse discurso imperialista, nessa doutrina Monroe atualizada aí que ele vem implementando, né? Agora, Pedro, tratando um pouco mais das posições dos países aqui, queria falar da posição do Brasil. O Brasil, no primeiro momento, obviamente condenou o ataque, mas não citou, nem sequer mencionou o sequestro do presidente Maduro. Num segundo momento, na reunião na Organização dos Estados Americanos, já menciona o sequestro. Como é que você tem visto a posição do Brasil e como é que o ataque contra a Venezuela e o sequestro do presidente, obrigando que o país se reorganize ali no governo, na figura da presidenta interina, né? Como que isso afeta os negócios do Brasil com a Venezuela, a relação comercial, econômica e diplomática do Brasil com Caracas? A nossa relação econômico, diplomática, comercial com a Venezuela diminuiu de forma bastante significativa nos últimos anos, né? Nos últimos 10 anos. Ela está num patamar muito abaixo hoje, mas a Venezuela segue sendo importante para o Brasil, né? Nós compartilhamos uma fronteira extensa de mais de 2.000 quilômetros. O Brasil tem interesses na Venezuela, assim como a Venezuela tem em nosso país, e a reação do nosso governo, eu acho que é correta, né? No sentido de condenar os ataques, né? De apresentar a situação como de fato ela foi, né? Colocada como um sequestro de um presidente, e como um ataque a uma nação soberana que deve ser condenado. Isso foi apresentado nos espaços hemisféricos, né, na OEA, isso foi apresentado também no principal espaço de segurança global, que é o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Mas uma reação coordenada com os países vizinhos, ela é muito difícil no atual momento, né? Muito difícil. Houve um esforço também de apresentar manifestações em conjunto com outros países que são mais alinhados em relação aos princípios, né, democráticos e também de uma posição autônoma em relação aos Estados Unidos, né, que foi feito em conjunto com os governos do Chile, da Espanha, da Colômbia, do Uruguai. Isso é importante, mas, claro, ela é muito insuficiente para reverter qualquer situação. A gente está num jogo que o ator definidor, né, que foi quem disparou a crise, é os Estados Unidos, e que a reação dos outros diferentes atores ela é muito limitada, porque para cada um dos outros grandes atores há uma agenda mais importante do que essa, com os Estados Unidos sendo tratada nesse momento com tensões, né? Isso vale, por exemplo, para as principais potências militares do mundo. Isso vale para a China, que está em negociação comercial com os Estados Unidos, que é o seu tema prioritário, vital. Uhum. Isso está para a Rússia, que são as negociações sobre o conflito na Ucrânia, que também para a Rússia é um tema vital.
Isso vale também para o Brasil, que está em negociações com o governo Trump, negociações que até o momento, do ponto de vista comercial, têm sido exitosas, né, nos últimos meses, em especial pela dissociação do governo dos Estados Unidos da questão comercial com a questão jurídica interna do Brasil, né, ou com a soberania do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil e os outros países da região não podem ter ilusão que um movimento de recuo dos Estados Unidos, por exemplo, nos ataques ao STF no Brasil, signifique uma mudança de posição estratégica, né? Eu entendo muito mais como um recuo tático, né? Provavelmente ali o presidente dos Estados Unidos ele foi levado a entender no ano passado, né, um diagnóstico de que se houvesse uma manifestação clara de apoio dos Estados Unidos, a direita aqui no Brasil ganharia força e mobilização e poderia derrubar o governo. Isso me parece claro naquele 9 de julho do ano passado, né, quando foram apresentadas as tarifas e elas relacionadas ao judiciário e à situação do ex-presidente Bolsonaro. Isso não ocorreu. Provavelmente o presidente Trump entendeu o apoio institucional, político e institucional, que o presidente Lula tinha e tem, e recuou naqueles ataques, em parte daqueles ataques. Agora, ele pode ter, num momento no ano passado, sido levado a entender também que aquelas manifestações de combate, aquelas ações de combate ao narcotráfico, por exemplo, elas seriam suficientes para mobilizar a oposição na Venezuela, que para o diagnóstico que chegou ao presidente Trump seria a imensa maioria do país, e poderia levar à queda do governo por um esforço próprio ou a cisões dentro ali das Forças Armadas e dos grupos que estão ligados ao poder. Isso não ocorreu, né? Então, provavelmente, por aí foi ajustada a posição de defesa de uma mudança de regime. Mas a gente tem que entender, Lucas, e isso é muito importante, que o governo dos Estados Unidos não é um bloco monolítico. Há posições diferentes e muitas vezes contraditórias, né, entre os principais atores de política externa, inclusive. A gente tem aquele movimento mais neoconservador que defende a mudança de regime na Venezuela, né, e uma ação mais agressiva para fora. Claro. E tem o movimento mais ligado ao MAGA, né, da América Grande, que tem uma posição mais introspectiva, ou seja, e também refratária às ações dos Estados Unidos fora de seu país, né? Uhum. E a ação nos Estados Unidos, dos Estados Unidos na Venezuela, provavelmente ela combinou um pouco desses dois aspectos. Uma resposta para o seu eleitorado ali, que tem personificado no Marco Rubio, né, no secretário de Estado, no chanceler dos Estados Unidos, que seria de atacar para mudar o regime, e outra posição mais pragmática, né, de dar uma resposta a esse grupo, que seria o sequestro, essa ação espetacular, mas conter na mudança de regime, né? E aí vem toda uma outra agenda que é confusa e ela muda a cada dia, né? Mas tem alguns pontos que se mantêm, e um deles é entender e apresentar aquela ação que traria um benefício econômico para os Estados Unidos do controle do petróleo. E aí uma série de barbaridades, né, ditas pelo presidente, né, com posições claramente injerencistas, algumas muito caricatas, como ele se colocando em publicações, nas redes sociais do próprio presidente dos Estados Unidos, que ele é o mandatário da Venezuela,
ou Sim. dizendo coisas do tipo, que provavelmente não vão nem prosperar, nem encontrar eco no sistema internacional, né? E ele faz isso ao mesmo tempo que trata da Groenlândia, de outros países, que talvez ele até tenha mais interesse ainda do que na Venezuela. Mas foi esse encontro, né, de Claro. certa debilidade, tanto estrutural como conjuntural dos Estados Unidos, uma posição mais introspectiva, um fracasso na geral da agenda do Trump em relação aos grandes temas, Rússia, China, tarifaço, e a necessidade de apresentar alguma vitória para o seu eleitorado, né? E essa Sim. vitória foi uma ação espetacular que ataca fortemente a América Latina. Mas os efeitos de médio prazo na região, provavelmente, ela vai gerando a consciência da necessidade de valorizar a nossa soberania, a integração regional, mas que encontra nas dificuldades que a região tem com Maduro, né, uma debilidade nessa defesa, né? Por isso ela é tão fragmentada. Esse perfil do Rubio, que é muito ligado ao eleitorado ali da Flórida, né, que é um eleitorado formado por cubano-americanos, venezuelano-americanos, né, que é muito adepto a esse conceito, essa categoria do regime change, né, essa categoria que foi criada ali por think tanks norte-americanos, que foi aplicado em caso, por exemplo, no ucraniano, né, me lembro daqui da Praça Maidan em 2014, e agora estão tentando aplicar também, segundo vários analistas, no Irã, né, nessa onda de protesto que toma o Irã. Então, atenderia um pouco a esse eleitorado também, né, de venezuelanos e cubanos que se naturalizaram estadunidenses e votam nas eleições também, né? Agora, Pedro, você, como a gente disse aqui no começo da entrevista, você chefiou essa missão do IPEA do Brasil em Caracas entre 2010 e 2014, mas também trabalhou ali na Venezuela em 2015, né, quando foi diretor econômico da Unasul. Bem nesse período, Pedro, começaram as primeiras sanções dos Estados Unidos contra a Venezuela, né? O país foi designado como uma ameaça inusual e extraordinária, né, ainda pelo presidente Obama, né, no mandato do presidente Obama, e ali depois a gente pôde observar só um aumento das pressões de Washington contra Caracas, né, até chegar no ápice, talvez em 2019, com um bloqueio quase total da indústria petroleira venezuelana por parte do primeiro mandato Trump. Aí o país experimentou uma queda vertiginosa na produção, uma queda vertiginosa no PIB, né, uma queda vertiginosa na receita em dólares, uma espiral hiperinflacionária. Eu queria que você comentasse, Pedro, o quanto dessa asfixia econômica induzida pelos Estados Unidos pavimentou um caminho para uma intervenção. Era o plano inicial, o quanto disso abriu o caminho e possibilitou, permitiu esse ataque que a gente viu agora em janeiro. Eu acho que o ataque é muito mais uma expressão do fracasso daquele plano inicial, se é que era um plano, né? Eu acho que tem vários aspectos interessantes, seria bem longo, né, recuperar toda a história das relações da Venezuela com o Caribe e com os Estados Unidos, mas há alguns pontos que são muito importantes. Você comentou em 2014, foram desenhadas essas sanções contra a Venezuela e aprovadas no Legislativo. Porém, naquele momento, é o começo da crise, né, da Venezuela e também da política externa venezuelana e de uma de suas principais iniciativas, que era a Petrocaribe, né, que deu uma grande estabilidade aos países do Caribe, principalmente ali entre 2007 e 2013. A Venezuela oferecia créditos para a compra de petróleo de vários países do Caribe, 18 países, num momento que a economia do Caribe enfrentava uma crise muito profunda, né? Principalmente com a crise do subprime e seus efeitos. E o governo dos Estados Unidos naquele momento tinha como principal preocupação, né, primeiro o governo Obama, começo do segundo governo Obama, conter a migração, que vinha justamente, né, de forma mais forte dos países da América Central e do Caribe que faziam parte da Petrocaribe. Então, a Petrocaribe ajudava na estabilidade, né? Então, houve uma convivência entre Chávez e Obama. Claro que o Washington se incomodava, né, com as posições ideológicas e com a projeção era funcional
para os objetivos de conter a migração e garantir estabilidade econômica e política no Caribe, né? Isso, com a Venezuela, diminui a sua capacidade, né, de utilizar esse instrumento. Os Estados Unidos desenham aquelas sanções em 14, mas em 15 e 16, e a questão de Cuba está diretamente relacionada à Venezuela e a esses ataques, né? Eu acho que isso é claro para todos os analistas. Em 15 e 16, a prioridade hemisférica dos Estados Unidos, isso é o finzinho do governo Obama, ela passa a ser a abertura negociada, né? A abertura cubana negociada, e que caminha bem, né? E então, pelos vínculos fortes que tem entre Cuba e Venezuela, principalmente como resposta à tentativa de golpe contra Hugo Chávez lá em abril de 2002, que se intensificou muito a cooperação, inclusive em segurança entre Cuba e Venezuela, em energia, em várias outras áreas, mas não dava para os Estados Unidos, naquele momento, caminhar bem nas negociações com Cuba, atacando e asfixiando a Venezuela por meio das sanções. Então, elas não são aplicadas significativamente em 15 e 16. Isso muda muito em 17 com a chegada do Trump, o primeiro governo dele, que ele rompe, nos primeiros dias de governo, as negociações com Cuba e passa a pressionar muito mais a Venezuela e a aplicar essas sanções. Então, elas são aplicadas principalmente a partir de 17. Em 19, elas ganham novos contornos quando foi... em 17 ainda já foi instituído o Grupo de Lima, né, com o apoio dos Estados Unidos, vários países da região participaram, inclusive o Brasil, Peru, vários outros. Em 19, todos lembram, janeiro, foi autoproclamado o Juan Guaidó, que é reconhecido por vários países, inclusive os Estados Unidos. E o governo americano, naquele momento, né, isso é o começo da segunda metade do primeiro governo Trump, ele entende e tem o diagnóstico de que o regime cairia, né, na Venezuela. Porém, resistiu a toda aquela asfixia do Grupo de Lima, às sanções, só que resistiu com crise econômica profunda, mas buscando oxigênio, respiro, com outros países que ofereciam, né? Então isso ajudou muito, que foi um efeito colateral das sanções e dessa tentativa de asfixia da Venezuela, a maior presença de potências grandes e médias extra-regionais na Venezuela, além da Rússia e da China já mencionada, a Turquia, o Irã, né? Que passam a estreitar muitos laços com Caracas. Então foi um efeito colateral indesejado para os Estados Unidos de sua ação ali de ataque também à soberania da Venezuela, mas num nível abaixo do que ocorre hoje, mas também bastante agressiva. Durante o governo Biden, essas ações não são revertidas, mas também não são aprofundadas. Ele não retorna a agenda do Obama, né, mas também não aprofunda a agenda do Trump, né? Então, é um momento ali de relativo congelamento, isso eu estou falando 21, 22, e que 23, que a economia da Venezuela começa a se recuperar, mas com esses laços mais estreitos, né, com países extra-regionais, e a América Latina já, que é um outro quadro caminho paralelo, já muito mais fragmentada do que era lá em 15, ou que era em 10, que é incomparável. Então, agora tem esse novo quadro, né? No momento ali do governo Trump, isso é curioso, também a China ganha em relações políticas e diplomáticas com o Caribe, no primeiro governo Trump. Ali em 16, 17, 18, que Pequim reestabelece ou estabelece relações diplomáticas com Santo Domingo, com Panamá, né, com San Salvador, né, com as capitais da República Dominicana, de El Salvador, do Panamá, que tinham relações com Taiwan. Então, a China se projeta na região. E a preocupação agora com a China parece ser muito maior do que era 8 anos atrás, lá no início do governo Trump. Então, essa ação espetacular também deve ser vista como um recado à China. Só que, por outro lado, a cooperação econômica e comercial chinesa na região
de interdependência já são muito mais profundos, né, e talvez irreversíveis. Então é nesse quadro que deve ser analisado a situação. Então tem um olho muito forte para Cuba, né, o presidente Obama já falou: petróleo para Cuba não, nenhuma cooperação, o regime de Cuba vai cair sozinho. Talvez por Marco Rubio, esse lobby todo, o interesse maior é a mudança de regime em Cuba até do que na Venezuela, mas esse é um objetivo deles de várias décadas e até o momento não conseguiram. Mas não tem força suficiente nem respaldo, né, social, político interno na Venezuela para essa mudança de regime. Então, uma situação instável, de equilíbrio instável, só que é um jogo muito assimétrico, né? Porque do ponto de vista militar, não há uma competição minimamente equilibrada. Só haveria algum tipo de resistência militar num caso de uma incursão terrestre para ocupação de território. Aí faria sentido uma guerra muito assimétrica ali de resistência na Venezuela. Mas contra um ataque específico, né, e uma ação midiática específica com impactos contra a soberania, evidentemente, que a gente viu no 3 de janeiro, a capacidade de defesa da Venezuela é muito aquém de ataque dos Estados Unidos. Claro, Pedro. A gente está se encaminhando para o final aqui. Queria só aproveitar para fazer mais uma última pergunta aqui, rapidamente. O presidente Gustavo Petro, dias depois do ataque, veio nas suas redes sociais, como a gente disse aqui no comecinho do programa, e fez uma proposta de reconstruir a chamada Gran Colômbia, né? Ali propôs até uma votação, um país uma confederação de nações que funcionaria sob políticas comuns. Claro, há um exercício retórico, político, ideológico também ali do presidente que está presente, mas você, Pedro, que trabalhou na Unasul, que viveu ali talvez esse momento ápice da integração regional na chamada Onda Rosa, na primeira onda progressista, né, nos começos dos anos 2000, quão distante a gente está de fato, uma construção de qualquer projeto sério, calcado sobre políticas comuns de integração? E o principal obstáculo hoje, você acha que é o imperialismo estadunidense, essa nova política, essa doutrina Monroe dos Estados Unidos? A gente tem capacidade hoje para enfrentar e superar esse obstáculo que impede a integração? Sim, é um obstáculo, mas eu não entendo que seja o principal obstáculo, né? O principal obstáculo é a falta de conhecimento mesmo entre as sociedades e particularmente as elites dos países latino-americanos, conhecimento mútuo, né? Que é algo que já vem, as raízes, né, da nossa divisão, elas são muito profundas lá da colonização. O próprio fato, né, da América Hispânica ter se dividido tanto, né, dessa rivalidade entre as elites que tinham interesses comuns, mas rivalizavam muito, elas não têm a ver só com os Estados Unidos. É claro que não seria interesse do imperialismo a nossa união, mas há fatores internos e também a própria organização, né, produtiva e econômica dos países latino-americanos, né, que mantém ainda, infelizmente, características que vêm desde a colônia, né, a exportação de produtos com pouco valor agregado, produtos básicos, a importação de produtos elaborados, pouca integração produtiva interna. Então, não há uma percepção que isso aumenta e diminui em alguns momentos, que a região tem a ganhar com a integração, mas ela ainda é muito insuficiente para que exista uma consciência, uma coesão interna na região, que esses ganhos seriam superiores ao
comodismo que há nas situações divididas e na administração dos estados menores por parte das elites locais. Então, claro, é importante que o presidente Petro tenha colocado essa questão agora, mas isso é já no finzinho do seu mandato, né? No momento de ataque, é importante a gente ser criativo, né? No momento da Unasul, isso é importante, Lucas, houve uma criatividade naquele momento que era de relativa bonança, né? A década de 2000, que foi quando foi firmado o Tratado Constitutivo da Unasul, ali em 2008, a gente vinha num momento de, até um momento pouco usual, o pouco comum na nossa história, né, de termos de troca favoráveis, né, uma supervalorização das commodities, e a gente teve um momento também excepcional naquela década, que a região toda, entre 2013 e 2013, foi a única área do mundo que conseguiu ter crescimento econômico com distribuição de renda. É o único momento que a região, em seu conjunto da nossa história, conseguiu, aumentando um pouco o comércio intrarregional e gerando coesão para que os presidentes dos 12 países, mesmo a Colômbia, que era governado por Uribe, né, da direita, quase da extrema-direita ali, assinou também o Tratado Constitutivo da Unasul, e todos os parlamentos ratificaram o tratado, aprovaram dos 12 países, então tinha uma coesão forte, que o custo de ficar fora daquele processo de integração era maior. Os Estados Unidos, eles vinham, olhavam, né, esse processo com um sentimento ali duplo, né, porque ao mesmo tempo que ele tinha uma certa restrição, a maior projeção, principalmente do Brasil, na região, eles vinham uma forma de contenção da Venezuela, né? Isso vale, por exemplo, para entender por que o Conselho Sul-Americano de Defesa conseguiu ser aprovado, né, e ter uma agenda comum ali, planos de ações comuns. Porque os Estados Unidos entendiam que era como tinha países historicamente mais alinhados com os Estados Unidos, como era o caso da Colômbia naquele momento, do Chile, junto com a Venezuela seria uma forma também de conter a Venezuela. Mas claro que com algum receio. No momento que tem uma crise, né, e que a gente não consegue avançar em uma agenda coesa, e essa crise é múltipla, a gente não vai entrar aqui em todos os detalhes, mas a gente deve lembrar, e a Lava Jato é uma das expressões, né, desse ataque aos instrumentos que permitiram o Brasil, ou ajudaram que o Brasil liderasse, ou construísse esse processo, também com interesses econômicos de curto prazo para as nossas elites, ele foi interrompido. E aí, no momento de fragmentação, que é o que permanece até hoje, né? A Lava Jato ela acabou com as suas principais figuras políticas tão destroçadas, né? Mas os efeitos concretos em relação ao comércio intrarregional, em relação à própria governança intrarregional, eles permanecem vivos, né? E a sociedade, inclusive a brasileira, ainda não se convenceu da importância da retomada desse processo. Tanto que o nosso comércio intrarregional está caindo e a gente ainda não consegue rediscutir, atualizar nosso debate interno sobre, por exemplo, ter instrumentos renovados para a integração regional, que nos faz muita falta e nos custa muito. Claro. Nosso comércio com a Venezuela despencou. A gente tinha uma corrente de comércio atualizada superior em valores atualizados, né, superior a quase a 8 bilhões de dólares nos valores de hoje, com imenso superávit ao Brasil. Isso despencou, esse comércio despencou, mas o nosso comércio cai também com a Colômbia, cai também com o Chile, cai com o conjunto da região. E são produtos com mais valor agregado que geram mais e melhores empregos no Brasil. Mas o Brasil ainda não conseguiu digerir adequadamente aquele momento, e toda a crise desencadeada, né, a partir de 15, 16 no Brasil, e reconstruir alternativas. A gente vai ter que ter agora, né, e os próximos anos vão nos chamar a isso,
a ter a criatividade que tivemos no momento de criação e consolidação da Unasul lá em 2008, 11, 12, 15, até por aí, agora no momento de crise, o que é muito mais difícil, né? Claro. Então, quais são os instrumentos? Como a gente pode se manter equidistante e tirar proveito da disputa entre as grandes potências com compromisso inequívoco com a integração regional. Como deve ser essa agenda? Isso está colocado para o Brasil, mas para o Brasil e para os nossos vizinhos. Mas é um momento muito mais difícil. E a Venezuela, e a crise da Venezuela, ela tem sido já há muitos anos também um fator de divisor e de dificuldade de construção de outras agendas. A gente viu isso concretamente aqui em Brasília, em 23, quando o presidente Lula conseguiu convocar, o que já era muito difícil, hoje talvez fosse impossível, os 12 presidentes da América do Sul para uma mesma reunião, né? Conseguiu convocar. Mas aí os resultados, né, quando desce para o nível ministerial e as entregas são muito difíceis. Muito diferente do que foi lá em 2000, quando foi a primeira reunião da história de presidentes da América do Sul. Mas se a gente olhar nessa perspectiva, até 2000 não tinha nenhum diálogo nesse nível buscando ter uma agenda conjunta. Agora a gente já teve uma experiência, temos que tirar lições dessa experiência. Uma delas é que ela não pode ser concentrada só na figura dos presidentes. Tem um hiperpresidencialismo na região que ajudou naquele momento, mas ele tem que ser muito mais amplo nas nossas sociedades, nos movimentos sociais, no setor produtivo, com os governos subnacionais, e atualizar também os desafios e tentar tirar proveito da nova dinâmica, né? A China tem muito mais peso hoje, a gente tem outras estruturas consolidadas, como é o caso do BRICS, do Novo Banco de Desenvolvimento. A gente tem um diálogo com outros países que agora nos buscam pela própria posição autônoma que temos, né? Eu acho que, em parte, o acordo com a União Europeia, a negociação com a União Europeia, ela deve ser vista com essa lupa também, não é só uma questão comercial, mas ela é, nesse instante, sobretudo, um fator de coesão regional. É importante a gente manter uma agenda positiva com a Europa que garanta também alguma estabilidade regional e interdependência. Não deixar com que a Argentina saia do Mercosul é fundamental nesse momento, inclusive para garantir a região como uma zona de paz. E a gente tem que caminhar também para uma agenda mais forte de integração amazônica, uma agenda mais forte com outros temas que não estavam colocados com tanta força 20 anos atrás. Vai ser muito difícil. É um momento de resistência, né? O governo dos Estados Unidos ataca, mas se tiver, talvez não esteja, né? Mas se estiver correto o meu diagnóstico aqui apresentado de que o disparador foi uma questão interna dos Estados Unidos, vai ter um peso muito grande também a resistência interna nos Estados Unidos a essas ações exacerbadas, né, do presidente Trump, autoritárias, imperialistas, e essa resistência pode se conformar, e a região tem que resistir. E eu acho que a gente tem agora isso mesmo, ganhar tempo, aprimorar os diálogos, e provavelmente a Venezuela também vai buscar caminhar nesse sentido, resistir, ganhar tempo, negociar, e a gente não tem que ser uma área de oposição aos Estados Unidos como um todo. A gente deve buscar agendas positivas, mas que respeitem a nossa soberania. Só que a região só vai conseguir ter a sua soberania respeitada se ela for reafirmada, né? E por isso é muito importante ser solidário com a Venezuela nesse momento, e ser muito crítico ao governo dos Estados Unidos nesses ataques. Pedro, a gente está chegando no final da nossa entrevista aqui. Queria te agradecer demais pela sua presença aqui no BDF Entrevista, e vamos seguir em contato para discutir a integração regional. Muito obrigado, Lucas. Um abraço, e a todos que acompanham o Brasil de Fato. E obrigado a você por acompanhar mais essa edição do BDF Entrevista. A gente se vê na próxima. Até lá.